Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma vez a nossa Escola Bíblica do Sul, nosso encontro semanal, e é sempre uma grande alegria tê-los aqui com a gente. E essa é a oportunidade, que o Senhor nos concede toda semana através da TV Promessa RS, estarmos juntos, estudando a Palavra de Deus. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos esse encontro, vocês têm esse encontro marcado aqui com a gente. Nós estamos juntos na jornada nesta lição que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10, que tem como tema um povo, uma missão, múltiplas formas. Já estamos indo hoje aí para a lição de número 8 e disse e repito, é uma grande alegria tê-los aqui com a gente nesta jornada toda semana aqui estudando a nossa lição bíblica do Sul através da nossa TV Promessa RS. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Você já tem aí o nosso link, por gentileza, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul desta semana com todos os seus contatos, tá bom? Por gentileza, coloca lá no seu Facebook, coloca lá no seu Instagram, compartilha em todos os grupos do seu WhatsApp, o grupo da família, o grupo da igreja, o grupo dos ministérios. De repente, o Espírito de Deus também lhe dá aquele direcionamento, para que você possa compartilhar o link com uma pessoa específica. Sabe aquele momento que você sabe que o Espírito Santo está lhe dizendo que tem que fazer isso, que tem que compartilhar? Se de repente o Espírito estiver colocando aí no teu coração esse desejo, vai lá com todo o respeito por quem está do lado de lá, mas com toda a ousadia que nós devemos ter na proclamação do Evangelho, vai lá e compartilha debaixo de muita oração o link com todas as pessoas que o Espírito Santo lhe direcionar. Pode ser assim? Olha, depois deixa o like, tá bom? Deixa o seu joinha aqui, vai nos ajudando também a potencializar o canal da TV Promessa RS, isso vai ser bênção para a gente. Finalmente, olha, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, já passamos aí já de mais de 1000 inscritos, Obrigado você que já se inscreveu aqui, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, minha irmã, você que já é inscrito aqui no nosso canal e tem nos ajudado a abençoar vidas. Se você ainda não se inscreveu, ajuda a gente, vai lá e se inscreva ainda hoje no nosso canal, TV Promessa RS. Feito isto, olha, ative o sininho, clique lá no sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações, e são várias programações aqui que fazem parte da nossa grade, da grade aqui da TV Promessa RS. E você ativando ali o sininho, toda vez que nós estivermos aqui ao ar, nas nossas programações, você será lembrado. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição hoje de número 8, que tem como tema uma missão, o campo da missão. E hoje nós temos aqui, com a graça de Deus, mais uma vez, nos ajudando, a pessoa do pastor Pedro. O pastor Pedro, ele está pastoreando a igreja lá, a Promessa de Novo Hamburgo. Ele é o vice-superintendente aqui da Convenção do Rio Grande do Sul, o esposo da Andréia e o pai da Larissa e da Morgana, que tem ajudado bastante lá, Pedro? São ponta firme lá na Promessa de Novo Hamburgo. Obrigado, Pedro, pastor Pedro. Pastor Pedro, você já tem acompanhado, tem nos abençoado aqui várias vezes, na Escola Bíblica do Sul, e hoje reservando aqui a agenda para estar com a gente. Obrigado, Pedro, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor Alessio. Eu fico muito contente em poder estar junto com o pastor aí, juntamente com a equipe aí, participando desse momento de estudo da Palavra de Deus, que eu creio que é importante, Verdade. Nós, cada dia mais conhecer, através das expressões bíblicas, e a lição baseada nisso, ela vem nos ensinar cada dia, E hoje, sobre o campo da missão, que vai nos esclarecer, aonde que nós devemos ir, por que nós devemos ir, Então eu creio que será um estudo muito importante, Legal, para nós hoje. A gente tem muita coisa para aprender hoje, e relembrar também, quando se fala do campo da missão, Pedro? Amém.
Pastor Pedro, então aqui, ó, uma missão, estamos já na parte da missão, né? O campo da missão, a lição de número 8, temos aqui o objetivo, o texto básico muito conhecido nosso, né? Do povo promessista, de Atos 1, verso 8, lindo, né? Lindo versículo, como toda a Bíblia, mas esse tem um histórico com a gente, né? Atos 1, verso 8. Ajuda a gente aí, por gentileza, né? Tem essa sua fala inicial, já adentrando aqui um pouquinho da lição, sobre o nosso tema, objetivo, o que a gente poderia, assim, extrair aqui um pouquinho para ajudar aqui os nossos irmãos e irmãs que estão com a gente na Escola Bíblica do Sul. Eu creio que aqui o nosso objetivo, ele está nos pedindo para nós entender, né, o que o título da lição está dizendo. Onde que é o campo? Qual que é o campo, né? Então, eu creio que o estudo vai mostrar ali para todos nós, né, que o campo, na realidade, ele é bem extenso, né? Foge daquela questão que tu pensa que é só na igreja local, que é só ali no bairro, né, onde está a igreja, né? Então tem, em termos global, né, que vai trazer essa missão de nós expandir o evangelho, né? Ela é muito além daquilo, das fronteiras, né? Da nossa casa, da nossa igreja, do nosso país, da nossa cidade, né? Então ela aqui, quando o Espírito Santo desce, né, para preparar aqueles homens ali, né, para dar o início, né, da obra missionária, vamos dizer assim, né, ele vem capacitar, né, para que eles possam sair dali e anunciar esse evangelho que eles passaram algum tempo com Cristo ali aprendendo, né? Mas agora já não era mais para ficar ali, né? Então agora já era para ir adiante, né? Encontrar outras pessoas, ir para outras localidades, né? E daí ali a Bíblia vai dizer, né? Até os confins da terra, né? E graças a Deus por eles ter cumprido isso, que hoje nós estamos aqui, né? O nosso ouvinte aí, né? Chegou até a gente, Chegou né? até a gente, né? E agora é a nossa vez também de levar, né? Isso. Então eu creio que a obra não pode parar, né? Passaram o bastão para a gente, né? Passaram o bastão para a gente. A gente faz, depois passa para outro, né? E eu creio que essa questão também das novas e futuras gerações, né? É isso que nós devemos colocar também para elas, que Verdade. elas também devem dar esse prosseguimento, né? Para que o evangelho seja expandido, para que todo mundo tenha essa oportunidade, né? Porque lá em Tito vai dizer, né, que esta graça veio para todos, né? Então ela vai indo, geração após geração, né? Eu creio que vai chegar aí até os confins da terra. Olha só. Aí você usou uma palavra assim, o evangelho, o campo global, né? Até os confins da terra, né? Tudo então mostra mesmo que o campo é um mundo mesmo, né? Coração de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Que bênção, que bênção. Obrigado, pastor. Obrigado por essa introdução tão linda. Pastor Pedro, nós temos aqui as perguntas, que são 4 perguntas, e depois a gente tem a aplicação. Essas perguntas, elas estão baseadas aqui na parte da introdução. Nós temos aqui as 2 divisões, né? A primeira divisão, pregando em todos os lugares, como você acabou de nos lembrar aqui, e também, como você também enfatizou aqui, pregando para todas as pessoas. Como as perguntas estão sempre relacionadas, né, aos comentários, eu vou aí direto aqui nas perguntas e você vai ajudando a gente aí. Isso aí, vamos lá. Tá bom? A primeira pergunta diz assim: como os discípulos de Jesus entenderam a abrangência do mandamento de pregar o evangelho em todos os lugares simultaneamente? O que o próprio Cristo fala sobre isso? Nesse primeiro momento aqui, né, quando ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, né, de poder, e ali eles passam a receber, né, a virtude do Espírito Santo e passam a ter aquela preparação espiritual, né, para sair, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Porém, o que Jesus disse que não era para eles ficar ali. Jerusalém era o início, né? O início de um evangelho que era para ser expandido por todas as nações, né?
para todas as pessoas. Só que no primeiro momento a gente vê que os discípulos pensaram em ficar ali em Jerusalém, né? E eu analisando o contexto disso aqui, a gente percebe que às vezes é confortante ficar na nossa Jerusalém, né? Ficar ali eu acho que é tranquilo, né? Você ir até os confins da terra te exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de coragem, né? Para você ir até os confins da terra. E Jesus, ele diz, né? Que era para eles pregar para todas as nações, né? Que era para pregar para todas as pessoas, né? E o campo aqui, ele deixa claro, né? Até o mundo inteiro, né? Talvez lá naquela época eles nem faziam menção onde é que era o mundo inteiro, o restante, né? Então, né? E hoje nós também, às vezes não imaginamos até onde que nós podemos ir, né? Só que o Espírito Santo, ele conhece todos, né? Ele está do alto olhando e ele vê aonde que precisa, né? Verdade. E daí ele vai mandar um para cá, outro para lá, né? Só que às vezes a tendência é fazer que nem os discípulos, meio que ficar ali na Jerusalém, que é mais segura, né? Mas a lição vai mostrar aí que a vontade de Cristo era que eles realmente saíssem, porque capacitados eles já estavam, né? Uhum. Já tinham passado ali aquele tempo com Cristo, né? Aprendendo, lhe ensinando, e agora ainda revestido do poder do Espírito Santo, né? Para ter autoridade, né? Sobre todas as coisas, né? Só que essa capacitação não era só para o povo de Jerusalém, não era só para aquele povo ali da circunvizinhança, né? Mas sim para ele sair para as cidades, Samaria, até os confins da terra. E eu creio que isso Jesus deixou bem claro quando ele diz, ido por todo mundo. Interessante, né? E você vai explicando, pastor Pedro, e eu vou pensando assim um pouquinho, tentando fazer um pouquinho de conexão com a nossa história, né? Eu fico pensando assim, né? Como você disse, eles receberam o Espírito Santo, eles foram inflamados, né? Até então eles não tinham essa ousadia toda. A partir do Pentecostes eles vão ter e começam em Jerusalém, daqui a pouco, como você disse, é mais confortável, né? Mas daqui a pouco eles vão ser empurrados e vão para Samaria e tal, até os confins da terra e eles vão, né? Aí eu fico sempre pensando assim, fazendo esse link com... Quando a pergunta fala mesmo assim sobre essa questão da abrangência, né? Eles estão em Jerusalém, né? Muitas pessoas ouvem, mas é certo que eles não conseguiram, né, chegar de todas as casas, são milhares de pessoas. Muita gente ouviu, mas digamos assim, não conseguiram alcançar 100%. Mas mesmo não tendo alcançado 100% de Jerusalém, eles já estavam na Judéia. Mesmo não alcançando 100% na Judéia, eles foram para Samaria. Mesmo não tendo alcançado todos os samaritanos 100%, eles estavam indo para o fim da terra. Porque eu fico pensando assim, às vezes, né, a promessa, né? Nós estamos no Brasil. Nós temos mil igrejas, digamos, aqui no Brasil, alguma coisa perto disso, um pouco mais, um pouco menos. Mas nós temos aí quantos mil municípios, né? Quantas mil cidades no Brasil, isso, né? As pessoas falam, mas nós precisaríamos primeiro pregar em todo o Brasil, nas 5.000 cidades, para depois ir para outros países. Mas não é isso que a gente vê aqui, né? Isso. Eles estão para Jerusalém, como você disse. Eles estão ali... Mas Deus tira do conforto, já vai logo para Judéia e já vai para Samaria e vai para os confins da terra. E é simultâneo mesmo, né? Aqui em Atos 8 eu até destaquei 3 palavras, né? Tanto em, né? Tanto em. Como em toda. Como em toda. E daí os confins da terra. Então, tanto em Jerusalém, né? E engraçado que em Samaria, como em toda a Judéia, né? Em Samaria. Então, veja que ele está dizendo que é para você ir avançando. Ir avançando, não é para você ficar estagnado. Olha, né? Só. Isso é importante. Como o pastor falou, você está falando, algumas pessoas não vão ouvir, mas nesse teu falar, nesse teu anunciar, você vai, porque é o fazer discípulos, né? Então, quando você está indo, você está deixando já discípulos aqui que vão dar continuidade. Né? Então, não tem aquela... questão de eu não vou ficar aqui até todo mundo ouvir, então depois eu vou falar. Não. Na verdade, simultaneamente, né? Ele vai para um lado, outro vai para outro, e assim... tanto aqui quanto lá. A pregação vai continuando, né? Olha só. Eu digo que isso é tão importante,
mas é sobretudo assim, é, um, é mesmo assim, profundo para mim isso. Isso é profundo, né? Porque saber, e essa sua comparação, essa sua explicação, ela é fantástica, né? Ó, eu estou em Jerusalém, eu já semeei aqui. O Espírito está soprando, agora eu estou indo para a Judéia. Tá, não evangelizei todo mundo aqui, mas a semente foi lançada. E essa semente vai se multiplicando aqui. Enquanto está se multiplicando aqui, eu já estou na Judéia. E depois não vou evangelizar todo mundo, mas eu lancei a semente. Essa semente vai germinar, mas enquanto ela está germinando aqui, eu já estou indo para Samaria. Né? É importante mesmo, né? Uma coisa que a gente vê quando isso. Paulo diz assim, né? Voltemos e vemos como estão os irmãos lá. Ou seja, lá no início. Ele já estava em outro lugar. Já estava em outro lugar. E agora ele volta para ver como é. Significa que ele deixou pessoas lá, né? E uma coisa que eu vejo aqui que é importante, que está no Explorando o Tema, é na questão do envolvimento na igreja local, né? A pessoa se envolve na igreja local de anunciar, né, o evangelho, de falar, de pregar, mas também ela tem aquele desejo de, mesmo, por exemplo, eu não vou à África, né? Mas eu tenho desejo de ajudar aquele que vai. Então eu me envolvo, né, de uma forma ou de outra. Às vezes a pessoa não é um pregador, a pessoa não é um evangelista, né? Mas tem outras possibilidades dele fazer com que essa missão alcance o povo das terras longínquas, né? Que alcance o povo lá dos confins da terra, que está sendo dito aqui, né? Então tem várias formas, né, de a gente fazer e cumprir essa missão, fazendo com que todo o campo, né, que Jesus determinou, que é todo mundo, ele seja pulverizado, né? Como o pastor sempre bem fala, referente ao evangelho, que todo mundo precisa conhecer, né? Que bênção. Legal, pastor Pedro, que bênção. Maravilha. A pergunta de número 2, então, aprendemos muito aqui, né, irmãos? Olha que coisa linda, né? Só essa pergunta aqui a gente conseguiu aí que o pastor Pedro nos ajudasse bastante. Extraímos muita coisa interessante aqui. Pergunta de número 2 diz assim, ó, qual foi o papel das perseguições enfrentadas pela igreja primitiva, conforme descrito em Atos, na expansão da mensagem cristã? Qual foi o papel dessas perseguições? A palavra perseguição, ou perseguições, né? Quando tu olha assim, mas o pessoal sendo perseguido, né? Parece que é algo que estava querendo ser destruído, né? Mas na realidade essa perseguição não veio para destruir, né? Veio para trazer um despertamento, né? Então Deus, na sua sabedoria, né? Ele com certeza viu o povo ficando acomodado. Não estava deixando de pregar, mas eles estavam acomodados na questão da geografia, né? Vamos ficar por aqui por Jerusalém, aqui Jerusalém é mais tranquilo, né? Conhecemos bem a cidade, né? Tem a facilidade. E quando Jesus pede para eles ir até os confins da terra, era para, como a gente já comentou aqui na primeira pergunta, era para eles sim pregar em Jerusalém, mas eles deviam sair. E esse sair era para ser espontâneo. Só que eles se demoraram um pouco, né? E às vezes a gente se demora a entender o que Deus quer quando Ele nos chama para determinados lugares, né? Verdade. Às vezes a gente pensa que eu estou ministro na igreja de Novo Hamburgo, então ali no meu bairro, ali em volta, é isso que eu preciso fazer. Eu fazendo isso aí tá bom, né? Mas não, Deus quer. E ainda hoje com a facilidade, né, da internet, facilidade das redes sociais, a gente pode ir em vários lugares. Mas o povo ali se acomodou. Então Deus, né, através da sua sabedoria, ele traz essa perseguição. Para quê? Para que haja o despraiamento do povo, né? Para que eles vão cumprir aquela missão que ele falou no início, e ir por todo mundo, né? Vão para a Judéia, vão para Samaria, vão para as cidades circunvizinhas, né? Então, Deus usa essa perseguição não para destruir, mas para despertar o povo, para eles, né, sair para outros lugares e pregar o evangelho, cumprindo a missão que ele tinha dito no primeiro momento. Olha só, é uma estratégia de Deus, então, né? Deus com certeza é um Deus, vai ver na Bíblia, Deus tendo muitas estratégias para que o evangelho continue, né? Então, o que nós precisamos é ler, né, nas entrelinhas, tentar entender a vontade de Deus quando Ele chama ou quando Ele nos envia para algum lugar, né? E não simplesmente ficar
acomodado naquilo que para mim é mais tranquilo, né? E pensa, naquela época, hoje é para você ir pregar em outros países, né? Não é tão difícil. Naquela época, você sair, por exemplo, o pessoal sair de Jerusalém e ir para outras cidades, tinha uma dificuldade muito grande, né? Eles tinham que se despir de algumas vontades próprias, né? Para poder cumprir a missão de Cristo. Mas veja que Deus, ele sempre acha uma forma, né? Se os discípulos não assim o fizessem, ele ia achar uma forma, como achou, né? Deles ir. É a mesma coisa nós hoje. Se Deus nos chamar para algo e nós não entender, ele vai achar uma forma de fazer nós ir ou vai levantar outro para ir, né? Porque a obra ela vai continuar. Amém, graças a Deus, pastor Pedro, obrigado aí pela linda explicação, né, da pergunta de número 2. Vamos seguir aqui a pergunta, então, de número 3. Diz assim, ó, como a segunda parte de Marcos 16, versículo 15, enfatiza a universalidade do evangelho, especialmente em relação a quem deve ser alcançado, ajuda a gente aí, pastor Pedro, por gentileza, na pergunta de número 3. É bem interessante esses dois textos, né? O Marcos e o Mateus aqui, eles deixam bem claro, né? O Marcos aí, ele vai falar, né, que deve ser pregado a toda a criatura, né? Todo mundo. Todas as pessoas, Olha né? aí. Todas as etnias e tal. Ou seja, não deve escolher se é esse ou aquele, né? Todos devem ter essa oportunidade, né, de conhecer o Evangelho. E nós devemos ter esse interesse de levar a todas as pessoas, né? Sem distinção. Né? Então, Marcos deixa bem claro, pregar a toda a criatura. Já Mateus, daí ele já vai falar do fazer discípulo, né? Já vai estar falando ali que depois de pregar, essa pessoa ela vai ter que ser ensinada, essa pessoa vai ter que passar aí pelo batismo, né? Se tornando buscando um amadurecimento, né? No conhecimento da palavra de Deus e também na estrutura de um novo cristão, né? De um seguidor de Cristo. Então, ele vai dizer ali que, né? Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, esses dois textos deixam bem claro que a quem deve ser levado? A todas as pessoas. E o que deve ser feito? Ensinar, fazer com que essas pessoas, através do conhecimento da palavra de Deus, né, eles venham se tornar um discípulo de Cristo, né, para que também, no decorrer da caminhada cristã, possam fazer novos discípulos, né? E como lá no início, os apóstolos cumpriram essa missão, né, é que hoje nós, como já foi dito antes, nós podemos estar aprendendo da palavra de Deus, né? Podemos também estar pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, né, a todas as pessoas. Então, eu creio que eu não posso estar em todos os lugares, mas a união de todo o cristão, ele consegue alcançar, né? Todos os lugares, todas as pessoas, né? Então, eu vejo que quando Deus, através do Espírito Santo, quando Jesus diz ficar em Jerusalém, qual é que é a minha Jerusalém hoje? Meu modo de ver, a minha Jerusalém é a minha casa, né? Então eu devo começar ali na minha casa, né? E daí expandindo para outras pessoas, para os meus vizinhos, né? Para os meus amigos, como foi falado antes, contribuir com missão para que aquele missionário, que eu não posso ir, mas o missionário pode ir lá do outro lado do mundo pregar para aquelas pessoas, né? Temos aí uma questão, às vezes, uma certa dificuldade em algumas tribos, né? Tribos indígenas e outras tribos, né? Outras etnias, porque às vezes é fácil nós pregarmos para aquelas pessoas, né? Do nosso relacionamento, né? Que fala a mesma linguagem que nós. Mas agora ir para outras pessoas onde tem uma outra cultura, né? Tem um outro idioma, né? Então, essas pessoas também têm a oportunidade, né? Ou devem ter a oportunidade de aprender o Evangelho, né? Conhecer o Evangelho, né? Conhecer Cristo através do Evangelho. Então, é para todas as pessoas e ensinando, fazendo discípulo, né? Em todas as nações, diz a palavra. Eu gosto muito, pastor Pedro, dessa sua comparação, né? Quando você ensina a gente assim, ó, essa aqui é a minha Jerusalém, minha casa, meus amigos e tal, tal, tal.
eu estou fazendo aqui e eu estou contribuindo para alguém que faça lá, em um lugar diferente, né? Às vezes, eu já vi algumas pessoas dizendo assim que missões se faz contribuindo, orando, indo, né? Como se parece assim, bom, eu oro por missões, já fiz a minha parte. Eu não preciso ir, porque eu já estou orando. Eu estou contribuindo para que alguém vá. Estou fazendo a minha parte. E aí, como você bem disse, né, e eu acho que isso tem que ficar bem claro para a gente também, né, meus irmãos? Olha, uma coisa não exclui a outra, né? Enquanto eu ajudo alguém, como o pastor Pedro diz assim, ó, eu estou ajudando alguém para ir lá, de repente, né, uma tribo indígena, um outro país que a gente não tem um chamado para lá. A gente contribui para que essa pessoa que tem o chamado vá lá, né? Mas eu faço aqui, né? Não é assim, então eu vou ajudar missões, eu vou ofertar para missões e já fez a minha parte. Não. Eu ajudo alguém a ir, mas na minha Jerusalém, na minha roda de amigos, a obrigação é minha, né? Eu creio que as três coisas devem ser feitas por cada cristão, né? Isso. Porque quem é que não pode orar? Isso. E quem é que não pode orar e contribuir ao mesmo tempo? Exatamente. Pode. Quem é que não pode orar, contribuir e ir? Isso. Eu creio que pode, né? O ir, às vezes, é um pouquinho mais complicado, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem esse chamado, né? Mas eu creio que o cristão, na questão de contribuir, né, para que pessoas sejam enviadas, né, aos quatro cantos da terra, eu creio que faz parte, o cristão tem que ter no coração essa chama, né, viva de querer ajudar, se empenhar, né, contribuir. Às vezes não é só a questão financeira, né? Às vezes é a questão de um aconselhamento, a questão do incentivo, né? A pessoa não está ali, não sabe se vai, se não vai. Às vezes uma palavra de incentivo faz com que ela tome uma decisão, né? E esse chamado que às vezes Deus está sinalizando, mas ela não está entendendo que ela tem que sair da Jerusalém, né? E ir para Samaria, ir para os confins da terra. E às vezes uma outra pessoa, uma pessoa mais madura na fé, né, que já entende, já compreende melhor os planos de Deus, ele consegue clarear para essa pessoa, né? E essa pessoa tomar a decisão. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, primeiro tem que... né? E como pregarão se não tem quem envie? Né? Então, a igreja, ela tem que estar... E a igreja é a união de todos os membros, né? Todo o cristão. Então, eu creio que cada um fazendo uma parte, cada um fazendo um pouquinho, né, consegue alcançar o objetivo maior. Isso. Que bênção, né? A toda criatura, então. Pastor Pedro, a pergunta de número 4 diz assim, ó, quais exemplos bíblicos são apresentados para ilustrar a diversidade de pessoas e culturas que o Evangelho deve alcançar? Aqui tem 3 exemplos, né, na nossa lição aqui, que deixa bem claro, né? Aqui, em primeiro lugar, né, o exemplo da história de Cornélio, né? Por alguns, né, ele não tinha essa oportunidade, ele não deveria receber, né? Mas o Espírito Santo vai lá e mostra, né, que Deus, ele veio para todos, né? Que ele devia, né, receber também, e como, graças a Deus, recebeu, né? Temos aí o segundo, né, o exemplo da igreja de Antioquia, né? Enquanto a igreja servia ao Senhor, o Espírito chamou Paulo e Barnabé. Então, ou seja, separa esses aí para mim, né? Eles vão trabalhar na obra, né? E assim é hoje. Enquanto a igreja ora, enquanto a igreja se prepara, Deus está vendo ali as pessoas, né? Quem eu vou mandar? Pode ser o João, pode ser o Pedro, pode ser o Marcos, né? Então, ele vai achar, esse aqui, e é o que a igreja deve ter um olhar muito apurado para essa questão, né? Porque nem sempre aquela pessoa que quer é a pessoa que tem o dom de ir, né? Então, a igreja, ela vai... E aqui, né, a igreja estava orando, ou seja, estava buscando a direção do Espírito Santo, né? Então, quando a igreja se coloca a buscar a direção do Espírito Santo para tomar essas decisões, com certeza as decisões vão ser corretas, né? Porque não vai deixar a igreja tomar uma decisão equivocada nessa questão do separar pessoas ou do enviar pessoas, né? E daí, um terceiro, né? Encontramos aqui o exemplo marcante da vida de Paulo, né? Em Troades. Enquanto estava na cidade, Paulo teve uma visão, ou seja, ele queria ir para um determinado lugar, né?
E o Espírito Santo, não, ó, não é aqui ainda, não é o momento ainda. Então, o Espírito Santo que vê todas as coisas, né? E depois ele coloca ali, né? Paulo teve essa visão, né? De um homem da Macedônia que ele precisava atravessar, né? E ajudar os outros. Então, ficou bem claro ali. Paulo tinha aquela vontade de pregar. E às vezes assim a gente pensa, não, mas eu vou pregar em tal lugar. É esse lugar que eu tenho que ir. Mas a pergunta que eu devo fazer é essa vontade do Espírito de eu ir lá? Quem sabe ele vai querer que o pastor Alessio vá lá naquele lugar e eu vou para outro. Por isso que a oração, a busca, né, de tentar entender, né, a vontade de Deus referente a isso é muito importante. Quanto mais a gente entender, menos problema a gente vai ter na questão do ID. Né? Problema sempre a gente vai ter, porque a gente tem um adversário que não quer isso. Né? Tem um adversário que vai lutar constante para que as pessoas não vão, para que as pessoas não saiam da sua Jerusalém e vão para até os confins da terra. Né? Mas o Espírito Santo está conosco para trazer clareza. Né? Então, essa pergunta aqui, ela deixa bem claro, né? E daí a Tito 2,11, né, que vai falar que a graça salvadora de Cristo foi apresentada a todos. Né? Então, todos daquela época e todos da nossa época agora e todos que virão depois de nós. Né? Ou seja, até o último homem, até enquanto a porta da graça não se fechar, todo homem que está sobre a terra ele tem esse direito de ouvir, de ser oferecido, né? Essa graça que Jesus gratuitamente oferece a todo ser humano. Né? Amém. Pastor Pedro, enquanto você está falando sobre essa questão, eu acho como é importante, né? Essa sensibilidade espiritual mesmo, né? Deixar o Espírito dirigir, né? Eu fico pensando, Pedro está lá orando, né? Daqui a pouco vem o lençol, a história lá de Atos 10, é o Espírito que está falando. Aí, como você bem disse lá, né? Está lá em Antioquia, a igreja está orando, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, mas é o Espírito que está ali. Aí Paulo entrou novamente, aí ele vai lá, tem a visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, é o Espírito. Né? O Espírito Santo governando cada ação, né? E é importante, né? Quando você faz esse link com a gente, né? Porque de repente o Pedro, olha, é ali que Deus sopra, o outro é ali que Deus sopra, com o outro é o Espírito. E aí você usa assim, quando a gente tem essa sensibilidade, nós temos menos problemas, né? E eu acho que é exatamente isso, né? A gente consegue, a coisa vai fluindo com mais naturalidade, né? E essa sensibilidade que esses três assuntos, esses três exemplos aqui nos citam, colocar em prática é um negócio maravilhoso, né? A obra vai fluindo, né? O que a gente vê tanto em Pedro, né? Pedro, num primeiro momento, ele diz, não, Senhor, isso não... E por mais quando ele entende ainda, né? Quando ele entende que ali não era alimento, que ele chega lá, ainda ele está resistente, mas quando ele vê, né? Realmente que aquelas pessoas, Cornélio, com toda a sua família ali, estava, né? Caindo na graça de Deus mesmo, né? Então ele entende. E daí ele mesmo diz, né? Que ele, num primeiro momento, ele diz de uma forma, mas ele está vendo que Deus não faz acepção de pessoa. Exato. Então, assim é nós, né? E eu creio que é maravilhoso quando a gente tem esses exemplos bíblicos, né? Por exemplo, aqui nós temos uma cultura, né? Como seria nós sairmos daqui para um outro país com uma cultura totalmente diferente, né? Eu vejo quando Paulo manda Tito a Creta, né? Ele chega lá, um lugar totalmente diferente, pessoas com cultura diferente, crença diferente, mas ele tinha que representar o evangelho ali, né? Então, fica bem claro que é um desafio, né? Só que é um desafio possível, porque quem envia capacita, né? Quem envia dá os meios de ir, né? Então, por isso que a gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo, para que essa capacitação e essa possibilidade de ir, né? Tanto que o Espírito ele pode impedir, como impediu Paulo, ele não estava impedindo Paulo de pregar o Evangelho. Ele estava dizendo que ali naquele lugar não era o momento. Né? Então, quando a gente entende o momento, eu creio que surte efeito, né? Na pregação do Evangelho. Que benção, que benção. Pastor Pedro, então caminhamos aqui um pouquinho agora para a aplicação do nosso tema. São
São duas perguntas, né? A pergunta de número 5 e a pergunta de número 6. Na primeira parte, aqui na pergunta de número 5, proclamemos o Evangelho em nosso contexto local. E depois proclamemos o Evangelho além do nosso contexto local. Nós já exploramos e você contribuiu de uma forma excepcional aqui, mas para a gente concluindo aqui, né? Nessa primeira parte da aplicação sobre proclamemos o Evangelho em nosso contexto local, a pergunta diz assim, ó. É bem pessoal, né? Mas claro que aí sempre uma experiência ajuda a gente, né? Você já se perguntou que tipo de igreja seu bairro ou comunidade precisa para alcançar pessoas que ainda não foram evangelizadas? O que a gente pode extrair daqui de uma pergunta como essa? Eu creio que todo cristão ele se faz essa pergunta. Eu lá na igreja até uma vez fiz uma pergunta para os irmãos, né? Era num estudo que era sobre evangelismo. E eu perguntei se nós fechasse as portas dessa igreja, o que aconteceria? Alguém sentiria a falta dela? Ou se nós fosse no final da rua, onde é lá, né, o endereço da igreja, e perguntasse para as pessoas da rua mais distante da igreja, se eles conheciam a igreja, e quem eram as pessoas daquela igreja, o que eles diriam? Ou eles diriam assim, não, mas tem essa igreja? Tem uma igreja ali? Né? Então eu creio que assim, a igreja ela tem que ser uma igreja inclusiva. Né? Hoje, tu vê assim, ó, tem igrejas, né? Diversidade de igreja. Mas o que é uma igreja inclusiva sem tirar a essência do evangelho? Né? Todos, porque a lição ela vem mostrando que esse evangelho é para toda criatura. É para o homem mais vil. Paulo mesmo diz, olha, eu sou o pior dos pecadores. Né? E então, é para todos. Então, eu não posso excluir esse ou aquele. Né? Então, eu tenho que incluir. Agora, nessa inclusão, eu não posso tirar a essência do evangelho para que aquela pessoa se sinta bem. Eu tenho que pregar o evangelho. Então, no meu entendimento, a igreja que lá, a minha igreja lá, local, ou qualquer igreja hoje, ela tem que ser uma igreja inclusiva. Né? Pegar aquela pessoa que de repente está toda errada, né? Aquela pessoa que biblicamente tem todas as dificuldades, né, de chegar no caminho, mas nós aos poucos ir mostrando o caminho, né? A questão do fazer discípulo, tu não faz o discípulo do dia para a noite. Isso. É uma vida, né? Eu sempre digo assim, enquanto há vida, há a oportunidade de aprendizado. Então, nós, conhecendo o Evangelho, nós temos que levar para essas pessoas, né? Trazer elas para Cristo, né? Através do Evangelho e discipulando dentro daquilo que o Evangelho pede que cada um de nós façamos, né? Bênção, que bênção. Essa questão dessa essência, né? Como a gente vai aos poucos, como você disse, não é do dia para a noite, né? Vamos ali com calma, mostrando, e as pessoas, Deus vai lapidando, Deus vai tirando, e todos os excessos e vai saindo um vaso para a glória de Deus, né, Pedro? Porque fazendo uma reflexão de nós mesmos, né? Por exemplo, eu faço uma reflexão de mim. Exatamente. Quando eu aceitei Jesus, eu era muito jovem, né? E de lá para cá Deus vem me ensinando todos os dias, né? Às vezes dá um puxãozinho de orelha, ó, não é aqui, gente, não é aqui, fulano, né? Mas ele vem ensinando com amor, com carinho, porque a própria Bíblia diz que Deus açoita aquele que ama. Então, quando lá teve a perseguição, não foi para destruir o povo. É a mesma coisa que quando Deus hoje dá um puxãozinho de orelha, né, um puxãozinho de tapete, não é para nos derrubar, não é para nos destruir. Isso. É para nos fortalecer para algo melhor que tem lá na frente. Exatamente. Né? Então, eu trazendo a inclusão, né, de todas as pessoas, de toda as etnias, né, de todas toda criatura, como diz o texto, então eu tenho que posterior eu tenho que começar a ter esse ensinamento, né, para que ele venha compreender o evangelho, porque quando eu vim lá do mundo, né, eu vim com toda a minha bagagem. E daí Deus vai dizendo, ó, isso aqui da tua bagagem tem que ser tirado, aquilo ali tem que ser tirado, né? E ali ele vai nos orientando para que o evangelho, né, o evangelho genuíno, né, esteja no nosso coração, na nossa mente. Amém. Eu fico
quem sabe aproveitando também um pouquinho que fala sobre contexto local e nosso público aqui do Rio Grande do Sul, eu sempre penso assim, né? Como você já nos ensinou aqui hoje. Ó, eu vou contribuir para que Deus envie alguém para lugares, culturas, países, tribos que eu nunca vou. Eu nem saberia o que fazer, porque não foi o meu chamado. Mas Deus tem gente que foi chamado para lá. Então a pessoa vai para lá. Bom, mas eu não vou para lá, mas eu faço a obra aqui, né? Então, enquanto eu faço a obra aqui, aí fica aí sempre essa nossa orientação espiritual, né? Para que os irmãos se envolvam no evangelismo local, nas células, nos pequenos grupos, né? Nas bases missionárias, tudo aquilo que a igreja local estiver fazendo. Eu não faço lá, porque eu não tenho chamado de ir para lá, mas eu faço aqui, né? Na orientação do pastor, na orientação da diretoria de evangelismo, de proclamação, né? Me envolvo e faço a minha obra aqui também, sempre nesse sentido de alcançar os corações e de aos pouquinhos, né? Transformando os corações, moldando ao evangelho, né? Pastor Pedro, a pergunta de número 6 aqui, para a gente já caminhar para o finalzinho aqui da nossa lição, né? Que fala sobre proclamemos o evangelho além do nosso contexto local. Você acredita que nos dias de hoje precisamos também anunciar o evangelho em outros lugares e não só na nossa comunidade local? Com certeza, né? O próprio Cristo deixou bem claro isso, né? Uhum. Quando ele fala ficar em Jerusalém, ele estava dizendo assim, ó, pregue em Jerusalém, né? Uhum. Mas ele não disse fique em Jerusalém e pregue só ali. Ele disse, olha, vocês vão pregar ali, vão orientar ali, mas eu quero que vocês vão para outros lugares. Uhum. Né? Tanto é que eles obedeceram tanto que hoje nós estamos aqui discutindo, né, e aprendendo sobre como levar para outros lugares, Uhum. né, além das fronteiras da nossa casa, né, da nossa cidade, do nosso país. Né? Então, aqui o texto ele deixa bem claro que é para ir por todo o mundo. Né? E daí é aquela questão. A igreja precisa enviar, tem que ter pessoas disponíveis, né, a querer ir. Uhum. Né? Então, assim, quando de repente Deus chamar, não relutar, porque se Deus está chamando, se Deus está sinalizando que Ele está chamando você ou eu para ir, né, significa que Ele viu que nós podemos em determinados lugares ir. Né? Se Ele chamou eu e você para contribuir, né, se Ele chamou eu e você para estar orando, para que essas pessoas que estão lá do outro lado, né, que o Evangelho venha surtir efeito no coração, inclusive aqui para as pessoas que ainda não foram evangelizadas. Tem muitas pessoas aí que não ouviram. Né? Uhum. Então é necessário. Hoje temos uma facilidade muito grande, né, fazendo um paralelo da época que os discípulos estavam pregando o Evangelho do que agora, né? Hoje tu faz uma pregação, milhares de pessoas escutam. Você vai para a internet, milhares de pessoas escutam aquela pregação e, de repente, milhares de pessoas podem se converter através daquela pregação. E eles não tinham aquela facilidade que nós temos hoje, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar no meu cantinho ali, no meu... em frente a um computador, né, fazendo uma pregação só online e eu não ir, né? Porque eu creio que o corpo a corpo é muito gostoso, né? Uhum. Tu vai ter alguns nãos, mas isso é para você aprender também, né? E você vai ter aquele gosto de ver as pessoas aceitando o Evangelho quando você está falando ali corpo a corpo, né? Para que elas venham entender o que Deus quer. Então, a abrangência é o mundo inteiro, né? Amém. Não é apenas o local ali da igreja local, ou a minha casa, ou a minha cidade. Que bênção. Obrigado, pastor Pedro. Estamos chegando ao final e vou aproveitar só uma deixazinha aqui, né? Já que a pergunta fala sobre isso, né? Estamos aí já daqui a um tempo, chegando o mês de setembro, que é o mês de missões, né? Missões. Aí nós vamos ter também aqui na nossa TV, Promessa RS, algum podcast com alguns pastores nossos, né? Que estão fora do Brasil, né? Vamos ter o pastor José Lima aqui com a gente no podcast em setembro, ele está lá em Portugal. Vamos ter o pastor Maurício, lá de Lima, no Peru, né?
Nós vamos ter também o pastor Diego, lá da Bolívia. Vamos ter o pastor Christian aqui com a gente também, lá de Moçambique, né? E vamos ter também a missionária Liliana, lá da Argentina. Então, como a gente está falando aí sobre anunciar o evangelho em outros lugares, eu só estou dando uma deixa aqui para fazer uma propagandazinha aqui da TV Promessa RS. Os irmãos já ficam aí, né? Preparados, porque a nossa equipe está providenciando aqui esses 5 encontros aqui. Serão podcasts semanais e esses irmãos vão trazer suas experiências, como é que eles estão vivendo, família, a obra, a promessa nesses países, né? São culturas distintas e o evangelho sendo pregado lá, né? São pessoas, uma pitadinha, né, de pessoas que entenderam o que é o ID, né? Isso, exatamente. Locais, às vezes difíceis, mas estão lá pregando, estão lá, né, fazendo a obra de Deus, né? Eu creio que isso que é importante. Importante. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a nossa gratidão, obrigado por ter passado com esse tempinho aqui com a gente, mas olha, quanta coisa boa, né, que o Espírito Santo usou o pastor Pedro mais uma vez para abençoar as nossas vidas, né? Então a gente sai daqui fortalecido, todos nós fortalecidos, abençoados por Deus. Vou pedir a gentileza que o pastor Pedro, então, nos encerre a lição bíblica de hoje com uma oração, por gentileza. Vamos estar orando, então. Eterno Deus, maravilhoso Pai, aqui, Senhor, te agradecemos por Tu nos mostrar um pouquinho mais, ó Deus, e nós poder compartilhar um pouquinho mais com os nossos ouvintes, ó Deus querido, aonde devemos ir e por que devemos ir, Pai. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar pessoas a conhecer esse Evangelho, Senhor, que liberta, que cura, que transforma. Então, Pai querido, que esse Evangelho ele possa ser propagado, Senhor. Que esse Evangelho, Senhor, possa ser expandido nas mais longínquas distâncias, Senhor, de onde estamos. Que pessoas, Pai querido, que nós não conhecemos, possam ser alcançadas através desta mensagem. Essa mensagem que salva, Senhor. E essa é a Tua proposta através do Evangelho. Salvar as pessoas. Buscar o perdido, Senhor. Fazer com que eles venham chegar ao arrependimento e venham reconhecer, Pai querido, o Senhor como o Senhor de suas vidas. Então eu peço ao Pai querido que Tu ajude a cada cristão, Senhor, que está colocando no seu coração agora. De repente essa pessoa que está nos assistindo, Pai, ele está fazendo um propósito, Senhor, de sair da sua Jerusalém, de ir mais além, Senhor, pregar o Evangelho, anunciar, Pai querido, para aquelas pessoas que não te conheceram. Eu peço, Senhor, que Tu venha capacitar a cada um e Tu venha dar os meios para que cada um possa levar esse Evangelho e assim, ó Pai, que um dia nós possamos chegar ao ponto de todas as criaturas, de todas as pessoas conhecerem o Teu Evangelho e Tu vir buscar a Tua igreja. Então, Pai, nós Te louvamos e assim pedimos a Tua graça sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, querido pastor Pedro. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Compartilhe o nosso link, deixe o seu like, por gentileza se inscreva no canal da TV Promessa RS, ative aí o sininho para que você seja sempre lembrado das nossas programações. Muitíssimo obrigado, pastor Pedro, obrigado a todos, fiquem com Deus.